Amém, glória a Deus, Amém, graça e pastor. paz a todos, graça e paz, pastor. Amém, paz. Eu sei que é um assunto muito relevante, né, nos dias de hoje, é onde a gente Verdade. está vendo muita coisa acontecendo, e eu creio que sempre nesse tempo onde acontecem coisas diferentes, a igreja ela fica no alerta, né? Será que Jesus Cristo está voltando? Uma das coisas que tem acontecido é que esses assuntos sobre escatologia, ele tem sido mais frequente nas pregações e nos estudos. Por quê? Por causa da pandemia, por causa dessa praga, né, que está sobre as nações. Então, é algo que é relevante para os dias de hoje. Antes de começar esse estudo, eu quero citar uma frase de Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, que ele diz: nas coisas essenciais, unidade; nas duvidosas, liberdade; e em todas as coisas, o amor, né? Então, o essencial tem que haver unidade. Nas duvidosas, é liberdade, né? Em todas as coisas, nós temos que ter amor. E hoje nós vamos estar Isso. falando sobre o arrebatamento na visão pré-tribulacionista, né? É, Hum, nós temos umas passagens lá nos livros, nos evangelhos, sobre o sermão profético. Se encontra lá em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, esses evangelhos sinóticos, né? Por terem várias passagens repetidas que falam sobre a grande tribulação e também fala sobre o início das dores. É, eles narram um tempo de grande perseguição, uma grande tribulação. Tribulação quer dizer sofrimento, né? Um tempo de grande sofrimento. Em Mateus, a gente vê lá no versículo 20, no capítulo 24, no versículo 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então essa grande tribulação, ela foi realmente falada por Jesus. Jesus foi que são palavras de Jesus nos evangelhos. Então, para os pré-tribulacionistas, a igreja ela não passará pela grande tribulação. Ela será arrebatada é. antes. Eles entendem que a igreja passará pelo início das dores. Então, essa é a visão pré-tribulacionista. A igreja é arrebatada antes da tribulação. Ela passará, sim, pelo início das dores. Então quer dizer o seguinte, vê se eu entendi. Antes da manifestação do anticristo, né? Antes daquelas tragédias, né, que a Bíblia fala, das grandes guerras, né? Da grande fome que vai ter, né? Daquele aspecto que um terço da terra, né, Isso. morrerá, né? Antes de Aham. tudo isso, segundo essa visão, nós não estaremos aqui, não é isso? Isso. Seremos arrebatados antes. Arrebatados. É. Alguns eventos acontecerão, né? A gente vê Certo. na primeira parte do capítulo 24, de 1 a 8, a gente vê esse início das dores, né? Eu não vou ler tudo, mas lá em Mateus 24, nos versículos de 1 a 8, eu vou ler a partir do versículo 5, que diz assim: Certo. muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então isso aí, tudo que está acontecendo ainda não é a grande tribulação. A gente sabe que muitas Certo. guerras já aconteceram, muitos terremotos, muitos eventos aconteceram ali dentro de Jerusalém, Israel, mas ainda não é o fim, é o início das dores. Então, nesse capítulo 24, dos versículos 1 a 8, ele narra realmente o início das dores, onde a visão pré-tribulacionista crê que a igreja passará, mas não pela
grande tribulação. Quais são os versículos chaves que são usados para o arrebatamento da igreja? Nós vamos ver lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 15 a 17. Eu não vou ler todo, porque ficaria muito extenso, mas eu vou ler a parte que é onde a igreja é arrebatada, que fica lá, assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nós podemos ser arrebatados a qualquer momento, entendeu? A partir do momento em que o início das dores, nós entendemos que já está sendo realizado, então nós entendemos que a qualquer momento nós podemos ser arrebatados. Também lá em João, no capítulo 14, os versículos de 1 a 3, eu vou ler só o final, tá? Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quer dizer, ele vou preparar lugar e virei outra vez, para que onde eu estiver, né, estejais vós também. Isso também é um versículo que é usado pelos pré-tribulacionistas para explicar o arrebatamento da igreja. E um outro versículo também que é muito usado é lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, os versículos 51 ao 52. Ele fala que eu não vou ler todos, vou estar lendo só essas partes que fala sobre o arrebatamento da igreja, né? Quer dizer, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, esses são os versículos mais usados, que dão fundamentos para aqueles que creem no arrebatamento da igreja pré-tribulacionista. Então, para os pré-tribulacionistas, esse evento ocorrerá em duas fases. Na primeira, Jesus vem, encontra com a sua igreja nos ares, mas ele encontra e volta, entendeu? Mas isso vai ocorrer como? Secretamente. Isso ninguém vai ver. Isso é um arrebatamento que vai ser secreto, oculto, não abrir. Ninguém vai saber, ninguém vai saber, ninguém vai ver. E isso. Jesus, a igreja será, né, nesse momento que a igreja será arrebatada, né? Jesus, isso. Ele vem. Só os santos, né? Só os santos que forem arrebatados, eles, né, vão encontrar com ele nos ares, depois da ressurreição, os corpos glorificados, e sobe, né, para estar lá com o Senhor. Por exemplo, nesse momento, segundo a gente vê aquela passagem do casamento judeu, é onde se inicia as bodas do Cordeiro. A igreja sai, né, vai com Jesus nos ares, e aí se inicia as bodas do Cordeiro. Então, a grande tribulação vai haver o aparecimento do anticristo. Então, ele vai aparecer nesse momento. Quando a igreja sai, aí provavelmente o anticristo vai surgir nesse momento, onde a igreja está lá, né? Esse anticristo, assim, ele vai fazer. Qual será a função do anticristo, né? Quando ele se manifestar, qual será o propósito, assim? Ele vai fazer um acordo de paz, né? Durante 7 anos, e aí a gente vai falar isso mais na frente. Tá bom, tá certo. Amém? Amém. Essas então, dúvidas, né, que a gente vai ouvindo. É verdade, essas dúvidas sempre aparecem. Então, assim, nessa outra vinda, Jesus vai vir e todo olho verá. Mas aí já é um momento depois da tribulação. Então, quando a igreja é arrebatada, então aparecerá o anticristo, onde irá iniciar o seu governo de 7 anos, onde se inicia a grande tribulação.
Vamos ler Mateus 24, 15. Posso ler? Lê aí. Mateus 24, versículo 15. Versículo 15. Posso ler? Pode. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem ler, entenda. É isso mesmo? Isso aí. Uma das coisas que nós vamos ter entendimento é que Jesus, ele cita aí, é o profeta Daniel, né? Então ele fala sobre essa profecia de Daniel, essa visão de Daniel, né? Para os pré-tribulacionistas, existem uma distinção das profecias que são para o povo judeu e a igreja. São planos distintos para Israel e a igreja. Nas passagens de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, Jesus está falando para o povo judeu, porque a igreja nem existia ainda. Então ele se refere justamente para o povo judeu. Então ele fala lá em Daniel, ele fala dessas 70 semanas. E essas 70 semanas é para o povo judeu e para os gentios que não foram arrebatados antes da grande tribulação. Então essa profecia de Daniel, ela é para o povo judeu. E ali Jesus também está falando, nos capítulos de Mateus, Marcos e Lucas, também para o povo judeu e aqueles que não forem arrebatados. Mas nós vamos lá no livro de Daniel. No capítulo 9, nos versículos 24 a 27, a gente vai ver essas 70 semanas, como ela é dividida, né? Como ela é dividida. Eu vou ler aqui. Eu não vou ler todo porque vai ficar muito extenso, tá? Mas se você está com sua Bíblia aí, você vai ver que ele diz assim: haverá 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas mais 62 dá 69, não é isso? Versículo 25, né? Isso. Tá acompanhando? Quer ler aí para a gente acompanhar? Quero. Quer que eu leia o 25? É isso aí. Lê desde 25 Desde diante. a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Isso. E 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Pode continuar. 20. Certo. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele? E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Uma semana. Certo. Firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Exatamente. Você está vendo aí que, para a visão pré-tribulacionista, essas 69 semanas, ela se encerra com a morte e ressurreição de Cristo. Então ali é um ciclo que se fecha quando o Messias é cortado, quando ele é morto e ressuscita. Essas 69 semanas é concluída ali com Jesus Cristo. E essa última semana, que é equivalente a 7 anos, essa é o período da grande tribulação. Então, essa última semana é uma semana de 7 anos, onde a igreja é arrebatada e começa a grande tribulação. Tem um versículo também lá em Daniel 12, no versículo 11. Daniel 12. Versículo 11. Certo. Se quiser ler, eu leio. Já está aqui, porque eu estou com o computador e está facilitando aqui. Acho. Vai.
Pode ler. E tá com... Posso? E Pode desde ler, o vai. tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. 1.290 dias. Se você dividir, né, esses 1.290 dias Certo. pelos anos, né, vai dar 3 anos e meio. Então, o anticristo ele faz esse pacto, essa aliança com muitas nações, e ali ele começa a oferecer sacrifícios no templo, né, a construção do templo, tem os sacrifícios. E durante esses 3 anos e meio, aí vai Aí, parar. esse templo é que vai ser erguido, né? Isso, como falam sempre no terceiro templo, né? No terceiro templo, né? Tá certo. Aham, então, o que é que vai acontecer? Quando esse Messias que vai aparecer, esse anticristo, né? Que vai ser o Messias do povo de Israel. Eles vão olhar e dizer, esse cara, né, tem poder, vai fazer muitos milagres, manifestações, prodígios. Então, esse é o Messias que o povo de Israel estava esperando. Então, o povo de Israel ele vai crer que esse será o Messias, não Jesus, né? Que veio com o reino de paz e amor. Então, esse Messias vai ser considerado o Messias do povo de Israel. É um É cara o que... Messias esperado dele, né? Desde a época de Exatamente. Jesus, né? Aí, Jesus quando veio como Messias, vai ele oferecer cumpriu. sacrifício no templo, essas coisas todas, tá, o cara é esse, né? Esse é que é o Messias. Então, quando quebrar essa aliança, esses 3 anos e meio, ela é quebrada. Aí eles vão realmente enxergar, esse cara não era, né? Então, assim, vai quebrar essa ilusão que eles Vai tinham cair de a que ficha, esse... né? Vai cair a ficha, né? Como a gente colocava do nosso tempo, né? É, nosso tempo. Então, eles vão ver que esse realmente não era o Messias. E aí eles vão enxergar que realmente o Messias já veio, né? E que eles não foram, não receberam, eles rejeitaram, né? Essas 70 semanas são divididas em 3 partes, 7 semanas, 72 semanas e uma semana, para fazer um total de 70 semanas. Essas 7 semanas, como eu falei, as 72 semanas já se cumpriram. O cumprimento das 72 semanas se encerra em Jesus, onde o Messias foi cortado. A última semana ainda vai se cumprir, que começa com o governo do anticristo, que são referentes aos 7 anos da grande tribulação, que será um decreto para o povo judeu. É um decreto para o povo judeu, como os pré-tribulacionistas, eles fazem essa separação, entendeu? Essa distinção da profecia para o povo judeu e não para a igreja, né? Então, eles creem que a igreja ela não está mais aqui na terra sofrendo e passando por essa grande tribulação. Eles se baseiam... Como é que eles se baseiam nessa interpretação? Lá no livro de Apocalipse, se a gente for para Apocalipse, a gente vai encontrar algumas passagens que falam que a igreja ela não passará por esse momento de grande tribulação. No livro de Apocalipse encontra-se algumas passagens em que são fundamentadas essa interpretação, pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Os 3 primeiros capítulos, se a gente for analisar, ver os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, ele fala a palavra igreja 19 vezes. Ele fala sobre as 7 igrejas da Ásia, sobre aquelas igrejas de Laodiceia, Filadélfia, de Sardes. Então ele fala sobre ali, os 3 primeiros capítulos, eles falam só sobre a igreja. A gente faz aquela comparação, né? Que a igreja de Laodiceia bate com a descrição da igreja contemporânea dos nossos dias, né? Então, essa igreja contemporânea, muitos creem que é a igreja de Laodiceia. E em Apocalipse 3:10, eu quero que você leia aí, para a gente ver um versículo que é muito usado pelos pré-tribulacionistas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, né? Versículo 10. Certo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo,
para tentar os que habitam na terra. Exatamente. Quando ele fala nessa hora da tentação, em outras versões chama tribulação. Ele diz, eu te guardarei da hora, entendeu? Então é diferente de você guardar na hora da tribulação. Ele diz, guardarei da hora da tribulação. Então é entendido que a igreja não passa por esse momento da tribulação. Um outro versículo que eles usam lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Exatamente, da ira futura. É mais um versículo futura, né? Afirmando, né? Diz, olha, vocês não vão passar pela ira futura, porque a gente sabe que vai haver também o juízo de Deus, nesses 7 anos aí da tribulação, o juízo de Deus, e vai haver também o anticristo, que vai estar nesse momento. Certo. Uma outra passagem que eles passam é em 1 Tessalonicenses 5, 9. 5:9. 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é mais um versículo que confirma, né, que Deus não nos destinou para a ira. A igreja, ele está se referindo à igreja, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente está vendo que esses versículos eles são bem encaixados sobre a visão pré-tribulacionista. É algo que você, analisando, vai ver que tem realmente uma relação, uma veracidade que a igreja vai... Eu não vou tomar partido, tá? Mas a gente só no final a gente vai mostrar qual é a nossa posição, né? Porque no final a gente fala, né? Porque é um assunto bem polêmico, tá? Exato, na pré-tribulacionismo, no meso, né? Tribulacionismo. Exato, Tem gente que acredita que nem vai ter arrebatamento, como nós falamos aí, né? Isso, são visões diferentes, interpretações diferentes. Pastor Dado, né? Seja bem-vindo, querido. Fale alguma coisa aí, servo do Senhor. Pastor. Rapaz, bênção. Deu tudo certo aí? Tá mudo, ó. Tá me ouvindo direitinho? Tá escutando aí, pastor? Tá tranquilo? Tá ouvindo direitinho? Estás ouvindo direitinho? Sim, então, continuando aqui, pastor. Então, essas passagens é o livramento da igreja que será arrebatada. E quando ele dizia, eu te livrarei da hora da tribulação, e não na hora da tribulação. Quem nos livra da ira futura, a ira futura que virá sobre o povo da desobediência, aqueles que não aceitaram Jesus, que não nos destinou para a ira, entendeu? Então, esses versículos, eles são muito usados pelos pré-tribulacionistas, né? Para os pré-tribulacionistas, haverá salvação na grande tribulação. O que ainda está impedindo o anticristo de aparecer, mas a gente sabe que o espírito, o mistério, o espírito da ira, o espírito da injustiça, ela já opera nos nossos dias. Então, esse momento ele está prestes a acontecer. E como eu falei antes, sempre quando acontece algum evento em que a gente vê que são muito diferenciados, vamos supor, uma Segunda Guerra Mundial, assim, quantos pensaram que Jesus ia voltar naquele momento? Muitas pessoas, eu creio, né? Então, tempo das pestes, das fomes. Então, assim, toda vez quando vem algum evento desse tipo, eu creio que começa
aí existia esse desejo, né? De agora Jesus vai voltar agora. Jesus vai voltar nesse momento, ou então nós vamos ser arrebatados. Então, eu creio que é assim que funciona. Então, para os pré-tribulacionistas, o que está impedindo o anticristo é a igreja. Porque muitos dizem que é o Espírito Santo. Mas o que impede o aparecimento do anticristo, na visão pré-tribulacionista, é a igreja. Então, quando a igreja sai, né, aí o anticristo aparece. E o Espírito Santo não age mais ali naquele momento, né? Depois que a igreja ela é arrebatada. Não, na visão do pré-tribulacionista, ele age agora de maneira muito rara, entendeu? Porque se a gente for olhar no Antigo Testamento, a gente via também a manifestação do Espírito Santo. A gente viu na vida de Moisés, daqueles 70 que Moisés passou o Espírito para eles. A gente viu o Espírito Santo agindo na vida do rei Saul, mas não de uma forma intensa. Então, eu creio que os pré-tribulacionistas, eles pensam que da mesma forma que o Espírito agiu ali no Velho Testamento, ele também, em alguns momentos, vai agir ali na tribulação, entendeu? Só que serão raros, né? Raro, coisa rara, né? Porque esse povo que ficou a gente sabe que é um povo duro, né? Duro a serviço, é um povo que não reconheceu, que rejeitou, e que para que o Espírito, para que ser tocado novamente, será difícil. Mas eles pensam que realmente haverá salvação. Para muitos dizem que não. Há outras versões, outras interpretações, correntes de interpretações. Se vai ter segunda chance. Segunda chance, é sempre aquela velha, né? É a segunda polêmica. Chance. Repescagem. Sempre repescagem, né, professor? Exatamente. E aí, professor, vai ver repescagem? Então, se você... então, assim, eles acham assim, a igreja é tirada, o Espírito Santo continua. Eles usam também esse versículo, né? Em Gênesis 1, no versículo 2, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus estava ali desde o início, e o Espírito Santo é onipresente. Então ele pode estar em todo lugar. Então, assim, não eles creem que o Espírito Santo vai estar na terra. Ele não sobe. Não será tirado, entendeu? Entendi. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, né? Ele fala lá, e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esse versículo ele é usado, né, para demonstrar essa interpretação, né? Então o que impede o anticristo é a igreja, né? A gente vai ver isso lá em 2 Tessalonicenses 2, nos versículos 6 a 8. Aí, Frederico já está dizendo aí, ó, vai haver a segunda chance, sim, isso é bíblico. Exatamente. Calma, Fred, ainda tem amanhã, viu? Ele está passando tem mais 2 horas aí, né? Tribulacionista, é a pré. Amanhã vai ser a meso-tribulacionista. Vamos lá. Até para falar é difícil, né? É difícil. Você vê vamos saber aí se o professor aí vai liberar na quinta-feira perguntas e respostas. Resposta, né? Vamos lá. Então, lá em 2 Tessalonicenses, a gente fala sobre esse versículo, sobre quem é que ainda impede o anticristo. A gente sabe que o Ministério da Injustiça opera, né? Então vamos ler esse versículo para entender um pouco, né? E assim, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o Ministério da Injustiça opera. Somente há um que agora o retém.
até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ele fala, né, sobre o mistério da injustiça que opera, e somente há um que o retém, que será tirado do meio. Então, esse que será tirado do meio para a visão pré-tribulacionista, é a igreja, não é o Espírito Santo, entendeu? Então, a igreja é arrebatada, então ela sai, e aí o anticristo, ele aparece, entendeu? Entendi. Então vamos ver ali aqui também. Esse anticristo só vai ter só poderes políticos ou vai ter poderes espirituais? Ele vai ter poderes também, não só políticos, mas ele vai operar grandes coisas, né? Ele vai enganar muitas pessoas. Ele vai ter poder de curar, eu creio, de prodígios, de manifestações sobrenaturais, porque senão ele não consegue atingir muitas coisas. É o espírito de engano, né? Isso. Uhum. Então, a gente vê aqui que... Vamos ver um pouco sobre essa grande tribulação. Certo. Lá em Mateus 24, né? De 15 a 20. Mateus 24. Acho que a partir daí, desse momento, essa primeira parte até o versículo 8, a gente vê de Mateus que fala sobre o início das dores, mas aí, na continuação da leitura, a gente vai ver que virá um tempo mais difícil, de mais destruição, tempo de muita dor, de muito sofrimento. Então, essa é realmente a grande tribulação. Lá em Mateus 24, de 15 a 20. Diz o seguinte. Quer ler, pastor Dado? Pode ser. Do 15 até o qual, pastor? Diz aí. 24, 15 até o versículo 15 a 20. Ok, vamos lá. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não deixa atirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Assim, a gente está vendo claramente assim, algo que Jesus está falando para um determinado povo. Está entendendo? E que é o povo judeu. Quem tiver ele fala assim, quem estiver na Judéia. Está entendendo? Certo. Ele fala quem estiver na Judéia. Ele fugirão para os montes, né? Isso. Está falando lá, Jerusalém, Israel. Para o povo judeu. Ele diz assim, quem estiver no telhado, tararara, quem estiver não volta atrás, mas ai das grávidas, né? Porque dessa tribulação vai ser muito complicado, né? Sofrimento. Se a grávida estiver grávida e for arrebatada, ela sobe junto com a gravidez, né? Com a criança, né? Mas é uma coisa que chama atenção aqui, que ele diz também. E orai para que a fuga não aconteça no inverno. No inverno, a gente sabe que o inverno de Israel, ele é muito rigoroso, é um frio, né? É uma época de muito frio mesmo. Nem no sábado. Por que o sábado? Porque o povo está lá nas sinagogas, na guarda do sábado. Então ele está falando para um determinado tipo de pessoas, para o povo de Israel, e não é para a igreja. Então, você está entendendo que ele está se referindo ao povo, para o povo judeu, e não para a igreja? Da Judéia, né? Exato, né? Delimita, né? Para que povo é, né? Uhum. Até porque a gente entende que a igreja ainda não tinha sido
criada, a igreja ainda estava nascendo ainda. Então é isso mesmo. Então, assim, no sábado, ele se refere justamente ao povo de Israel. Será um tempo de purificação e restauração para Israel e para Jerusalém, e não para a igreja. Vamos ler aí em Apocalipse 7, 13. Apocalipse 14. 7. Versículo 13 e 14. Isso. Diz assim: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Exato. Aí volta. Aí. Tem a segunda chance aqui, olha. Exatamente. É esse versículo que, por exemplo, eles estão aonde? Que vieram de onde? Da grande tribulação. E lavaram suas vestes, né? No sangue do Cordeiro. É por isso que o pré-tribulacionista, ele crê que haverá salvação na grande tribulação. Então, esse versículo, ele mostra que realmente poderá sim haver salvação. Então, agora, lógico que não será fácil, né? Porque a tribulação vai estar ali operando, a grande tribulação. Vai vir também as assolações, vai ver o juízo de Deus. É algo que vai dificultar muito a salvação. Mas... é um período que o amor de muitos esfriarão também, não é isso? Isso, exatamente. Porque a manifestação do Espírito de Deus de forma livre e espontânea, como quando a igreja estava presente, não vai acontecer mais. Então, toda a informação que os crentes que ficaram, é tudo aquilo que eles aprenderam e receberam. Então, aqueles crentes que não tiveram a vida no altar, aqueles crentes que apostataram, aqueles homens que apostataram da fé, né, que um dia eram crentes, mas depois apostataram da fé. Depois, quando a igreja for arrebatada, a ficha vai cair. E eles vão ter que ter uma segunda chance, né? Segundo o texto aqui, segundo os pré-tribulacionistas, teriam uma segunda chance, né? Agora, em cima do que eles acreditavam, né? Porque o Espírito Santo não estaria mais atuando nem agindo de forma livre como era antes. Isso, exatamente. Só que o pastor me permita aí um ganchinho aí. Pode ser, pastor. Vai. Tanto que tem, com certeza, todos que aqui estão, eu acredito que já assistiram aquele filme Deixados para Trás, 1, 2 e 3, né? Então você vai ver que em determinado ponto, quando o arrebatamento acontece, o pessoal começa a se deparar. Tem até uma cena que tem uma turma que corre para a igreja, quando chega lá, o pastor está lá, né? Então, ou seja, aquela situação que é pega de surpresa, e aí ele começa a declarar essa preparação exatamente para o que muitos, né, eu chamo assim, mas o que muitos chamam realmente de uma repescagem dessa segunda oportunidade dentro do tema que está falado, né? Então, por isso eles creem mesmo, de verdade, que isso acontecerá, né? Porque o impacto que o Bruno estava falando aí, esse impacto aí aconteceu, né? Então, pegou todo mundo ali de surpresa. Então, muitos realmente vão estar lá, vai cair a ficha, e agora vamos correr em busca do prejuízo, né? Falando uma linguagem bem popular, logicamente, aqui. Então, só pegando esse gancho aí. É verdade. Vai haver conversão, mas vai ser muito mais difícil, né, na visão pré-tribulacionista. João, outros versículos que ele usa é João 5, 28, 29. João 5, 28 a 29, Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.
Ele está falando, né, sobre O irmão tu é melhor ir de primeira. É melhor, né? Melhor ir de primeira, né? Não ficar para repescagem. Nessa também, segunda chance, né? E outro versículo, pastor, é lá em Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Uma das coisas que lá nesse versículo 20, Jesus, quando a igreja é arrebatada, ela está celebrando lá as bodas do Cordeiro, né? Como no casamento judeu, em que o pai vai lá, vai compromete ali nas bodas do Cordeiro, as virgens nécias e também as prudentes. As prudentes, elas entram para as bodas, né? E fica aquelas elas imprudentes nécias. Então eles colocam essa passagem que Cristo vai estar lá, levou a sua igreja, foi arrebatada, e ele estará celebrando as bodas do Cordeiro. Depois a igreja desce, mas desce desposada. As bodas agora, ela está casada com o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então ele desce para o governo milenar. Mas vamos ler em Apocalipse 24, do 4 ao 6. 24? No Apocalipse capítulo 20, dos versículos 4 a 6. 2. Lê aí, Paixão. Vai, Dado. Lê aí, Dado. 20 do 4 ao 6, né? Exatamente. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Exato. A igreja que fala sobre a primeira ressurreição, fala daqueles que realmente subiram e daqueles que conseguiram redenção durante a tribulação. E aí, a igreja que subiu, ela desce com Cristo, já passou pelas bodas do Cordeiro, já houve o casamento e ali desce para reinar os 1000 anos, né? É o governo milenar, é o reino milenar, é onde Jesus vem e vai governar por 1000 anos, um governo literal. Para os pré-milenistas, o governo dos 1000 anos é um governo literal, né? E em Apocalipse, a igreja ela vem como noiva desposada para o governo dos 1000 anos, para governar com Jesus. Em Apocalipse 19, né, no versículo 7, diz: regozijai-vos e alegremo-nos. Demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa, você está vendo que ele fala agora? Esposa se aprontou. Quer dizer, agora o casamento foi concretizado, realizado, passou pelas bodas e agora já não é mais a noiva, e sim a esposa de Cristo. Então, eu acho que nesse momento aí, ela fecha, né? Fecha, assim, essas passagens. Então, assim, o básico dessa interpretação pré-tribulacionismo
mais ou menos é isso aí que foi dado, entendeu? Então, todas essas passagens, essa separação, distinção entre o povo judeu, entre a igreja, a revelação de Daniel. Então, eles batem muito justamente nesses temas, nesses versículos, nessas passagens, para fundamentar, né, a sua interpretação. Essa interpretação do pré-tribulacionismo é que a igreja não passará pela grande tribulação. Ela passará pelo início das dores e não pela tribulação. Ela é arrebatada, a igreja é arrebatada, e aí o anticristo aparece e vem a grande tribulação. Depois da grande tribulação, a igreja, né, passar a igreja desce e vai haver o governo dos 1000 anos. Então, basicamente, é isso aí, né? Mas tem muito mais coisas, né? É porque a gente não trouxe mais para dar... resumir, né? tentando resumido.